Oi, eu sou Isabel Coelho, estou aqui para falar da palavra do Senhor. Venho aqui falar desse Deus maravilhoso, esse Deus que muda história, esse Deus que transforma vida, esse Deus que resgata almas. Hoje nós vamos ler em Jeremias 18, do 1 ao 6. Amém? Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas, e o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como parece bem ao oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro, diz o Senhor. Eis que como o barro está nas mãos do oleiro, assim estais a minha mão, ó casa de Israel. Amém. Nós, assim como Jeremias, às vezes somos chamados por Deus e nos sentimos incapazes. A gente acha que a gente não tem capacidade para fazer o que Ele nos chama, né? Mas o que é que nós devemos saber? Que quando Deus levanta alguém para fazer a obra dele, Ele capacita. As coisas de Deus, realmente aos olhos dos homens, são coisas loucas. Por isso que é muito lindo. Nada precisa fazer sentido. Ele pode fazer qualquer coisa, Ele transforma qualquer vida, Ele transforma qualquer história. Porque Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que faz maravilhas. Amém? O profeta Jeremias, ele também teve esse momento dele, né? Quando ele foi chamado por Deus, ele se sentiu pequeno, ele achou que não poderia fazer. Então, o que foi que o Senhor fez? O Senhor levou ele, pediu que ele fosse até a casa do oleiro, para lá ele ver como era o processo da formação de um vaso. Então, quando ele chegou lá, o que foi que aconteceu? Estava lá o oleiro, ele estava moldando um vaso, do qual a matéria-prima era o barro. O vaso estava nas mãos do oleiro, só que aquela matéria-prima, ela não estava boa, e o vaso quebrou. Mas o oleiro não desistiu daquela matéria-prima. Ele tornou a fazer com aquele mesmo barro, sabe? Qual é o normal dos demais oleiros? Quando eles estão trabalhando com barro que não dá certo, eles colocam para o lado e vão pegar uma nova matéria-prima para fazer novamente. Mas quando o oleiro é Deus, ele nunca desiste, sabe? Não existe matéria-prima ruim, existe matéria-prima que ainda não está pronta e Deus vai trabalhando. E assim, quando Deus nos chama, às vezes não faz sentido. A gente olha para a nossa vida, a gente pensa que não tem como a gente fazer a obra de Deus, que a gente não pode levar a palavra dele para outras pessoas, que a gente não vai conseguir pregar, que a gente não vai conseguir louvar e que a gente não vai conseguir cumprir o chamado dele na nossa vida. Mas só que a única coisa que ele quer é que a gente fique disponível, que a gente esteja disposto a passar pela roda do oleiro, sabe? É um trabalho que às vezes é bem doloroso, porque imagina aí como é a roda do oleiro. Pega uma matéria-prima, aquele bolo de barro que não parece nada, anda bem longe de ser um vaso, né? Que o Senhor quer que nós sejamos é vasos resistentes, preparados para receber o que Ele tem para dar para a gente. Mas bem no começo, quando Ele nos pega, nós somos apenas um bolo de barro. E nisso Ele vai moldando. Imagina como é que molda, né? É doloroso, vai mexendo na estrutura. E às vezes acontece daquela matéria-prima não estar no ponto e o vaso quebrar. Mas quem quebrou não foi o oleiro, no caso de Deus, porque o oleiro ele nunca erra, ele sabe como fazer, mas a matéria-prima às vezes é arredia e ela não ajuda muito e é obrigado o oleiro trabalhar novamente. Mas devemos agradecer quando nós quebramos e que estamos nas mãos do oleiro, porque ele pode refazer. E se a gente estiver nas mãos de Deus, cada vez que a gente cair, que não der certo, ele vai novamente, porque ele nunca desiste da gente, sabe?
Ele nunca desiste de um escolhido dele. Então a gente tem que ficar nas mãos dele, que é quando ele vai preparando o vaso. Ele vai preparando, é um processo doloroso, é um processo de moldar. E não adianta, se tiver algum defeito, não tem como ser consertado depois que o barro secou. Tem que ser quebrado novamente. Por isso que às vezes dói tanto, por isso que às vezes a gente passa por tanta coisa, por isso que a gente passa por tanta luta. Porque às vezes a gente é teimoso e não quer deixar o oleiro trabalhar. A gente não quer respeitar as fases, o processo, para que o vaso seja pronto, né? E às vezes assim que o Senhor finaliza, quando o oleiro molda, fica parecendo vaso, né? Às vezes até parece vaso, mas às vezes o barro ainda está mole. Nesse momento, sabe por que o Senhor não pode ainda derramar? Ele não pode derramar porque o vaso mole, ele absorve o que é colocado dentro dele. E o que o Senhor quer colocar dentro do seu vaso não é para a honra e glória do vaso, não é para ficar nada do vaso, é para ser distribuído. É para ser levado para pessoas que precisam do que ele está lhe dando. Por isso que primeiro, nesse momento, existe um momento quando o vaso está todo formado, que parece vaso, mas ainda não é vaso. É o momento que ele é separado do oleiro, ele é colocado no forno. E o forno é quente. E mais uma vez é doloroso, sabe? Mas ali é quando o Senhor está te deixando resistente. Para quando tu sair daquele forno, tu ser um vaso pronto. Para poder receber tudo que o Senhor tem para te dar. Para que o Senhor venha cumprir as promessas que Ele tem para a tua vida. Porque o Senhor, Ele cumpre. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Às vezes nós perdemos de receber as bênçãos de Deus porque nós não temos paciência, nós não queremos cumprir as fases, sabe? Tudo tem seu tempo. Até quando a gente vai plantar, quem trabalha na roça, na lavoura, sabe que mesmo se a semente for boa, se for colocado no tempo errado, se a semente for boa, o solo for bom, mas se for plantado no tempo errado, não dá em nada, não vai servir. Então a gente tem que confiar. Além da gente estar pronto, tem que estar no tempo certo. E só quem conhece esse tempo é o nosso Deus. Passar pela roda do oleiro é doloroso, mas é gratificante, porque ele traz transformações verdadeiras. Nos deixa mais parecido com Jesus, quando ele andou por essa terra. E esse é um dos propósitos de Deus na nossa vida, nos deixar mais parecidos com Cristo, para que a gente possa fazer o que Jesus fez. Às vezes a gente pede muita coisa para o Senhor. Meu Deus, eu quero fazer o que Jesus fez. Eu quero ganhar almas. Eu quero curar. Eu quero abençoar pessoas através da nossa vida. Mas a gente não quer passar pelo processo. A gente quer simplesmente receber. Só que o Senhor não coloca as bênçãos dele em qualquer recipiente. Ele só coloca em vaso de honra, que foram preparados por ele, sabe? Às vezes a gente não entende os propósitos de Deus. Eu mesma, esse ano, fui chamada por Deus para me levantar, para fazer a obra dele. E eu pensava que a única coisa que eu precisava era estar disponível, era organizar um pouco o meu tempo, né? E a partir desse momento, às vezes a gente pega e diz: Senhor, tira de mim tudo que te desagrada. Senhor, eis-me aqui. Só que a gente não entende que a partir desse momento nós também estamos pedindo: Senhor, me transforma, mexe na minha estrutura, mexe no meu caráter, me transforma, faz de mim uma nova criatura. E é doloroso que nesse momento você vai passar por luta, nesse momento você vai passar por prova. Vai ter um momento que depois que o vaso está pronto, Deus vai te colocar na fornalha. E nesse momento ele sai de perto de ti, porque dentro do forno o oleiro não está perto do vaso. Então, lá dentro vai estar quente, vai parecer que ele não está perto de ti, porque ele não vai estar te segurando, mas ele vai estar observando tudo, ele está no controle de tudo. Agora, nesse momento, você tem que ser forte, porque se tu quebrar lá dentro da fornalha, a fornalha não, o oleiro não vai poder abrir a fornalha naquele momento, enquanto tu tá lá dentro, vai ter que aguardar o tempo e vai ser bem mais difícil. Então,
seja forte, confie no Senhor. Se você está passando pela roda do oleiro, aceite. E aceite glorificando a esse Deus maravilhoso. Aceite confiando que no final tudo vai dar certo. E te prepara para depois ser usada por Deus. Através da tua vida, tu vai conseguir tuas bênçãos, tu vai conseguir abençoar outras vidas. E lembra, o teu primeiro ministério é a tua casa. São os teus vizinhos, são as pessoas que trabalham junto contigo. É o primeiro lugar onde tu tem que resplandecer a imagem desse Deus lindo, desse Deus maravilhoso. Porque o Senhor não vai entregar a obra dele, não vai fazer coisas grandes em pessoas, em mãos que estão sujas, pessoas que realmente não estão dispostas a mudar o seu caráter, em ser pessoas diferentes, que reflitam a sua imagem. Então, se você está passando pela roda do oleiro, agradeça, porque tu tá nas melhores mãos e te prepara para dar grandes passos na tua vida. Amém?